Olá, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a origem e uso do piercing. O piercing é considerado um adereço para o corpo. Ele foi criado na Índia e tinha o propósito de agradar aos deuses e milhares de ídolos daquele país milenar. No panteão indiano, a galeria de deuses e potestades se conta aos milhares. Cada marca ou piercing usado pelos indianos se refere a uma dessas divindades, homenageando ou submetendo-se a elas. Por isso, existe uma relação direta entre o local do corpo onde o piercing é colocado, o tamanho e o formato de tal indumentária, e os vários deuses ou potestades que tentam escravizar o ser humano. Segundo o pensamento religioso indiano, a marca do piercing impressa no seu corpo ou a tatuagem denota o desejo dele de receber as benesses do uso dos mesmos. Então vejamos a relação desses locais no corpo da pessoa, do homem ou da mulher. Uma piercing no nariz. O piercing usado no nariz expressa possessão, domínio, produz desvio de caráter, causa rebeldia, autoconfiança excessiva, além de uma postura frequentemente contestadora, demonstrando desprezo pela ordem constituída, e é comum entre roqueiros e pessoas que se insubordinam contra regras sociais constituídas. O perigo para a saúde afeta os microvasos sanguíneos e pode causar cicatrizes. E lembrando sempre que nariz é o lugar por onde Deus soprou o espírito no homem, certo? Então, piercing nas orelhas. Frequentemente ouvimos a argumentação que compara o piercing com o uso de brincos, alegando os defensores do modismo do piercing que tal indumentária constitui pecado. Os brincos também seriam o pecado. Ora, convenhamos, o brinco faz parte de um conjunto de adornos usado pelas mulheres para realçar sua beleza, e isto vem desde os primórdios da humanidade. Nas antigas civilizações, era comum o uso de adereço entre as mulheres. O brinco é um adorno exclusivamente feminino. Hoje, os homens adotaram também os de brinco misturados com piercing. Na história da civilização, os brincos foram colocados nos homens em suas orelhas e às vezes no nariz para identificá-los como escravos. Não havia intenção de adorno ou enfeite, mas sim o sentido de marcá-los como propriedade de alguém. O piercing na orelha tem a conotação de escravidão, ou seja, bloquear ou dominar certas áreas da vida daqueles que o usam. É comum verificar o estado de irritação, alteração do sistema nervoso, trazendo prejuízos ao comportamento, inibição da libido e outros problemas físicos. Alguns comentaristas chegam a dizer que pode haver problemas na coluna cervical, alteração nos ovários e dificuldades uterinas. Em Israel, no Antigo Testamento, o escravo usava um pingente para dizer que era o escravo, que tinha um dono. Aquilo era como se fosse um piercing. Detalhando algumas áreas da vida dos adeptos do piercing nas orelhas, ficam dominadas e controladas por espíritos malignos, trazendo a pessoa debaixo de servidão. Perigos para a saúde, prejudica a cartilagem e produz infecções. E as orelhas são partes importantes no processo auditivo de uma pessoa. Piercing nas sobrancelhas. O uso de piercing nas sobrancelhas tem o único objetivo de escravizar o pensamento de quem os usa. As pessoas que prendem piercing nas sobrancelhas têm grandes dificuldades para compreender a palavra de Deus ou até mesmo para receber uma palavra de Deus através de uma mensagem numa igreja. Quando se coloca o piercing na sobrancelha, o usuário diz aceitar por livre e espontânea vontade o domínio da entidade espiritual que vai escravizar a sua mente. Perigos para a saúde, dificuldades com a higienização, infecções e riscos nos olhos. E diz que a nossa mente é onde se concentram as emoções e a própria existência da alma. Frequentemente encontramos versículos que se referem à mente e coração indicando o centro da vida. Então, quem usa isso quer ser dominado por esses demônios. Piercing na boca ou na língua. Se nas sobrancelhas a mente é dominada, a intenção do piercing na boca é dominar a fala, ou seja, as palavras. É comum notar que pessoas que têm qualquer tipo de timidez gostam de usar o piercing na língua ou até mesmo nos lábios ou gengivas. São inseguros e fleumáticos, aceitam domínio espiritual de sua comunicação com certa passividade. Essas pessoas têm dificuldade para se comunicar porque a própria entidade espiritual que mantém controle sobre suas vidas e sua comunicação bloqueia o seu contato com pessoas que podem libertá-las. As pessoas podem vir a trazer uma palavra para libertar essas pessoas, não, eles ficam dominados pelos demônios. Perigo para a saúde, infecções, cortes irreversíveis, danos ao sistema nervoso.
Agora, vou continuando. Piercing nos mamilos. Nas sociedades religiosas, os seios são vistos como sinal de bênção e de fertilidade. O domínio de entidades espirituais nesta área, no corpo da mulher, visa bloquear qualquer sinal de trazer bênção sobre a sua vida ou sobre a vida de pessoas mais próximas. Nos homens, há uma curiosidade. Segundo alguns estudiosos do assunto, o piercing no mamilo do homem serviria para demonstrar o seu lado feminino. Existe um pensamento corrente no meio de algumas pessoas que estudam o uso de piercing no Brasil, que o uso no mamilo tem conotações meramente eróticas, com o objetivo de despertar desejo sexual nos parceiros ou nos que veem tal adereço. Mas isso é só uma opinião. Perigos para a saúde, infecções, prejuízos na amamentação das mulheres e cicatrizes. E se nós formos buscar na Palavra de Deus, os seios da Palavra de Deus normalmente indicam um lugar de bênçãos, ou lugar de falta de bênçãos. Também um lugar de intimidade, um lugar de vida, é onde traz a vida, onde as pessoas amamentam. Piercing no umbigo e nas partes do ventre. O uso de piercing na barriga, na frente ou nas laterais, traz a implicação do domínio espiritual maligno sobre a saúde de quem os usa. É interessante notar o mal feito pelo uso de piercing nessas áreas, porque normalmente as pessoas que os usam gostam de deixar a barriga à mostra, para que tais piercing sejam vistos. Há uma necessidade de mostrar-se para os outros. Os usuários de piercing nessas áreas normalmente têm dificuldade de alimentação, emagrecem com relativa facilidade e apesar de não estarem fazendo dietas. O objetivo das hostes espirituais é enfraquecer as pessoas, forçando-as cada vez mais a se entregarem totalmente a elas. Outro dado interessante é a questão da lascívia nessas pessoas. O piercing nessas áreas desperta a libido e funciona como atração sexual para quem os admiram. Algumas pessoas colocam o piercing no umbigo ou abaixo do umbigo, se aproximando da região genital. Isso denota o controle que os espíritos malignos exercem sobre a sua vida sexual e sobre todo o seu corpo. Perigos para a saúde, irritações e sintomas de alergia. Piercing nos órgãos genitais. O uso de tais peças nas partes genitais produz a sensação de prostituição. É o domínio de espíritos malignos sobre a vida sexual da pessoa. Uma das mais poderosas ações malignas sobre o ser humano é na área sexual. É onde o ser humano se deixa dominar com grande facilidade. É notável como as pessoas que usam piercing nas partes genitais desenvolvem um profundo senso de fornicação, degradando uma coisa que foi criada por Deus para a procriação e satisfação do ser humano. Além do desvio comportamental sexual, o uso de piercing nesses locais ainda tem uma outra coisa contra a sua vida. As aplicações desses objetos metálicos, atingindo certas determinações nervosas, produzem estragos no aparelho reprodutor, causando, entre outros problemas, a esterilidade, impotência sexual e atitudes depressivas. Perigos para a saúde, danos irreversíveis à genitália, dificuldades no ato conjugal e facilidade de infecções internas. Então, aí as pessoas vão falar, mas tem a circuncisão que aconteceu lá no passado. Mas a circuncisão no passado simbolizava uma aliança com Deus. E o Deus já sabia que o homem, se não cortasse a carne do prepúcio, ele ia morrer de infecção no deserto, porque não tinha como tomar banho, não tinha como limpar. E aquela pele no prepúcio ia um acúmulo de sujeira, um acúmulo de gordura, aquele sebinho como tem nas crianças. Então, Deus faz um pacto com o que tinha que cortar o prepúcio para ficar aquilo desenvolvido, para não ter nenhum problema de infecção. Deus estava cuidando até da saúde das pessoas no Egito. Então, as pessoas muitas vezes falam sem conhecimento de causa por besteira. Então, o que a gente tem que entender é que nós somos livres para fazer o que quiser. A igreja não te proíbe de nada, mas eu tenho o dever de te educar e te dizer o que é bom para a tua saúde ou não. Agora, se você quiser usar, o problema é teu, não é meu. As pessoas, cada um faz uma coisa. E a igreja não te proíbe de nada, ela te dá as direções. E para isso nós estamos aqui dando direção a você do que o piercing faz mal na vida da pessoa e como a vida daquela pessoa é aprisionada por demônios e entidades malignas debaixo de influências satânicas. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você e declarar para você. Eu te abençoo em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.